pessoal, me chamo Luciene Souza e hoje vamos falar um pouquinho sobre eletroforese. A eletroforese ela é bem utilizada na análise laboratorial, tanto no diagnóstico quanto em pesquisas científicas. Atualmente, ela pode ser utilizada na ciência forense, comparando o DNA que foi encontrado em algum local ou cena de crime, com possíveis suspeitos. Na parte da genética, como teste de paternidade, diferenciação de espécies ou linhagens e também na engenharia genética. Na microbiologia, conseguimos detectar diferentes patógenos, como bactérias, fungos e vírus. Bioquimicamente, através de detecção de expressão de proteínas, onde a gente pode descobrir várias alterações causadas na síntese e nas expressões de determinadas proteínas. Essa técnica, ela utiliza a separação e a purificação de moléculas de ácidos nucleicos e também proteínas. Então, a gente pode utilizar tanto no estudo de ácidos nucleicos quanto de proteínas. Normalmente, essas amostras elas devem ser submetidas após a PCR a um campo elétrico para que elas migrem por conta da diferença de carga elétrica. O DNA, quando colocado no tampão, ele fica negativo. Então, automaticamente, a gente coloca essa amostra no polo negativo, que quando é dado a carga elétrica, ela carrega do polo negativo em direção ao polo positivo, tendo em vista que cargas elétricas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Então, o pH neutro do tampão faz com que esse material genético, que esse DNA, fique com carga elétrica negativa. Daí sim ela consegue correr do polo negativo para o polo positivo. Para que isso aconteça, é necessário alguns reagentes e substâncias, para que isso tudo corra muito bem durante a eletroforese. A agarose ela é extraída de algas marinhas e ela é usada para realizar a formação do gel de agarose. Esse gel de agarose pode ser substituído também por policrilamida. Então, eu posso utilizar tanto o agarose quanto o outro. Normalmente, a gente faz a mistura do pó com a solução tampão, dissolve por aquecimento, onde vai derreter, e quando se resfria, ela se transforma no gel de agarose. Precisaremos também do tampão de eletroforese, que pode ser o trisacetato de EDTA, também conhecido como TAI, ou o trisborato de EDTA, conhecido como TBE. Usaremos o marcador de peso molecular, normalmente o LEDER, que eu utilizo bastante. Esse LEDER, esse padrão de peso molecular, ele vai ter diferenças de tamanhos durante a corrida da eletroforese. Então, ela vai dizer se essa daqui é de 150, de 100, de 50, de 25, gradativamente, do mais pesado para o mais leve. E o corante, para que a gente consiga visualizar toda essa reação, toda essa leitura que está acontecendo ali diante do gel. Uma outra coisa interessante é que o corante ele pode ser adicionado lá junto com as amostras, ou também ele pode ser adicionado no gel durante a produção do gel. Tá? Ele pode ser usado tanto na diluição das amostras quanto diretamente no gel. Antigamente a gente usava bastante o brometo de etídio, só que ele é uma substância cancerígena e hoje a gente não utiliza mais. Então hoje a gente utiliza outros corantes, o que eu gosto muito é o Saver, tá? Ele é mais sensível que o brometo de etídio para essa reação e ele não é nem cancerígeno e nem mutagênico. Para realizar essa técnica de eletroforese, precisaremos de uma fonte de energia, lembrando que vamos trabalhar com carga elétrica, uma cuba de eletroforese, que pode ser na posição horizontal ou na posição vertical, e um software para capturar as imagens vindas do transiluminador, que é onde contém os raios UV, que vão fazer a emissão da visualização dessas bandas
através deste equipamento. Então, essas imagens são capturadas pelo software do computador e é convertida a imagens, fotografias. Como se vai se preparar, né, as etapas dessa eletroforese? A primeira coisa a se fazer é preparar o gel. Então, vou preparar a agarose, né, que não é solúvel em temperatura ambiente. Para se tornar solúvel, preciso aquecê-la. Depois, eu vou adicionar esse gel, né, esse gel liquefeito ainda, porque ainda está quente, numa base da cuba, e vou adicionar em seguida o pente. Quando ele esfriar, esse gel esfriar, ele vai solidificar igual gelatina, né? Quando está quente, está líquido. Quando esfria, fica semissólido. Então, esse gel ele vai solidificar e após solidificar, eu retiro esse pente que marca os spotzinhos da onde eu vou aplicar a minha amostra. Depois que eu faço isso, eu vou colocar esse gel, né? Depois de colocar a aplicação das amostras, eu vou colocar esse gel dentro da cuba de eletroforese, tá? Então, o próximo passo, depois que esse gel está pronto, depois que eu tiro esse pente, né? Eu adiciono esse gel dentro da cuba de eletroforese com a solução tampão cobrindo esse gel, eu vou passar para a segunda etapa, que é a aplicação das amostras. Na aplicação das amostras, eu vou ter essas amostras amplificadas de uma PCR convencional, né, ou não. Então, o produto dessa PCR eu vou adicionar nos spots desse gel, né? Então, eu vou adicionar esses spots. Eu também posso adicionar nesses spots também, juntamente com a amostra corante. Tá? Depois que acontecer essas aplicações, né, eu vou aplicar também, tanto no início, quanto no meio, quanto no final, vai depender, né? Tem pesquisadores que trabalham, né, somente no início, tem pesquisadores que trabalham somente no final, e tem pesquisadores que trabalham no início, no meio e no final com o LEDER, para comparar as bandas. Você vai adicionar esse LEDER e vai partir para a terceira etapa, que é a corrida da eletroforese através da migração. Então, vai ser adicionada, após a aplicação das amostras, você vai adicionar uma corrente elétrica, né? E essa corrente elétrica, ela vai ter, né, uma voltagem, né, de 1 a 5 volts por centímetro, que a gente faz de acordo com cada amostra, de acordo com cada produto que foi colocado ali para correr, né, nessa eletroforese. Então, o DNA ele vai sair da região do pocinho que foi colocado as amostras, vai passar pelo gel, né, vai penetrar pelo gel e passar, e vai migrar para a direção do polo positivo, né, formando as bandas. Essas bandas vão ser visualizadas como os resultados, né? Então, essa corrente ela vai fazer com que as bandas mais pesadas fiquem para trás e as mais leves elas corram mais rapidamente. Então, elas chegam aqui embaixo primeiro. Aqui, como eu falei para vocês, é o LEDER contendo os tamanhos das bases, dos pesos moleculares de cada uma. Então, por exemplo, se essa daqui for 300, né, tudo que está nessa direção aqui é 300 também. Tá? Então, eu consigo utilizar esse peso, né, como padrão para poder seguir a leitura das amostras. Esse resultado, né, essas bandas que são visualizadas, a gente coloca no transiluminador. Então, eu pego o gel, coloco no transiluminador, que vai estar aqui, e ele vai emitir, né, essa fluorescência por conta, né, da luz UV ou da luz azul, dependendo do transiluminador, e vai emitir, né, as bandas para que eu verifique a imagem. Né? Essa imagem é gerada, né, gera uma fotografia, e aqui eu tenho, né, o meu padrão com as bandas, ó, o tamanho de banda, 10.000, 8.000, 6.000, 5.000, e aqui as minhas amostras, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, aqui eu gero, nesse sistema informatizado, uma fotografia para leitura e interpretação das imagens. E é isso, pessoal. Até a próxima. Sigam o canal, curtam bastante e aprendam bastante. Até breve. Tchau.